Hoje é com muita alegria que eu trago para você um vídeo sobre o Ben Goldacre, que é um médico bastante jovem. Ele é autor dos excelentes livros Bad Pharma e Bad Science. Ele é um cara bem humorado e, aliás, é um cara muito corajoso. Ele mete o dedo na ferida quando precisa. Ele traz aqui para nós algumas recomendações importantes para evitar erros de como as descobertas científicas acabam sendo mal representadas na mídia de massa. Além do erro clássico de misturar correlação e causação, tem outros erros básicos que acontecem quando os cientistas estão lá realizando um experimento num pratinho com uma cultura de células ou então com camundongos. Aí, pum, de repente vem alguma reportagem falando que a mesma coisa acontece em seres humanos. Mentira! Rato é rato, gente é gente. É diferente, mas de quem que é a culpa quando isso acontece? A gente não pode falar que a falha sempre é do jornalista e, na verdade, a gente tem ótimos exemplos de jornalismo científico. Algumas das fontes de informação que eu mais gosto justamente vêm de jornalistas que são bons, que vão a fundo, que pesquisam com seriedade, honrando a profissão, com imparcialidade. O jornalista bom, além de entender o assunto, ele também investiga até que ponto que dá para levar a sério aquele press release, o comunicado de imprensa que é divulgado pelos cientistas ou pelo instituto de pesquisa, instituição acadêmica, divulgado para a mídia, e geralmente tem um certo exagero nesse documento. Eu sou Seiichi Arata, da Arata Academy, e você está assistindo ao nosso primeiro episódio de uma nova série Nato Good Comunidade. Nato Good é a nossa iniciativa para melhor saúde, para boa forma e para escolhas inteligentes. E na nossa série Nato Good Comunidade, o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia aqui? Nós vamos comentar acontecimentos relevantes, notícias interessantes que nos interessam, vamos dar destaque para aquelas pessoas que estão contribuindo para o avanço do nosso conhecimento. Isso nos traz de volta para o Dr. Ben Goldacre, que publicou recentemente no BMJ, que é o British Medical Journal, um artigo com o título que eu vou traduzir, uma tradução livre para você, prevenindo a má cobertura jornalística em pesquisas de saúde. E aqui ele menciona um trabalho que é muito interessante, eles examinaram 20 universidades top do Reino Unido que tiveram comunicado de imprensa, eles leram um total de 462 comunicados de imprensa, press releases, e o resultado foi que 1/3 deles tinha algum tipo de sensacionalismo ou erro grave. Ou era algo desproporcionalmente exagerado, ou eles estavam atribuindo causalidade a alguma coisa que era uma mera observação, não pode fazer isso, ou então eles falavam que uma determinada conclusão do estudo poderia ser aplicável para seres humanos, apesar do estudo não ter envolvido seres humanos, ter sido feito em camundongos. Eu vou deixar o link desse material junto com todos os outros links para você visitar. Você pode ir para arata.se/NatoGood Comunidade 01, porque esse aqui é o episódio 01 da nossa série Nato Good Comunidade, um redirecionador que te leva para o nosso site. Isso aqui não é a primeira vez, provavelmente não vai ser a última, em que você tem um exame questionando a seriedade, a qualidade das famosas descobertas científicas. Tem vários outros exames semelhantes ao redor do mundo, é um problema global. E o pior de tudo, sabe, não é um problema que ele é contido nele mesmo, uma filigrana acadêmica do tipo você fez a citação utilizando o tamanho de fonte errado, você colocou itálico onde era para ser negrito. Não é isso. São exageros na divulgação de pesquisas científicas. Esse é um problema gravíssimo, porque além de em si ser um problema, ele gera um efeito dominó, um efeito cascata. Ele gera outros problemas. Um cientista fanfarrão, um cientista meia-boca, um cientista deslumbrado, exagera as descobertas dele no comunicado de imprensa, e o que acontece? Ele está estimulando a mídia de massa a passar adiante e amplificar aquela mensagem de uma forma incorreta, imprecisa para o grande público. E daí o que acontece? O grande público vai tomar decisões baseadas naquilo, vai ou aumentar ou vai diminuir o consumo de alguns produtos, de alguns alimentos, de alguns remédios, de alguns serviços, de alguns tratamentos, de algumas cirurgias, não é? E todo mundo começa a falar a respeito daquela pesquisa, aumentam as citações daquele estudo, e isso tudo aumenta ainda mais o efeito cascata. Seiichi, que isso, que exagero, você tá exagerando a dimensão do problema e você tem tempestade no copo d'água. Não tô. E até no finalzinho desse vídeo eu quero passar para você um caso real que provavelmente ainda afeta as suas escolhas, as escolhas da sua família, todo dia quando você vai fazer supermercado, quando você vai para o restaurante. Acompanha o vídeo até o final que eu vou te passar um exemplo em que esse efeito cascata nos prejudicou bastante. E aí que situação que o nosso amigo Ben Goldacre
propõe? Ele tem uma ideia dividida em 3 pilares, tá? Ele chama isso de accountability, transparency e feedback. Accountability é a responsabilidade. É uma ideia fácil de implementar, uma ideia básica, que é a seguinte: todos os comunicados de imprensa tem que ter os nomes de todo mundo que foi responsável por escrever o que está naquele comunicado de imprensa. Tem que ter o nome de todos os cientistas envolvidos e também dos funcionários que estão lá trabalhando no departamento de imprensa, departamento de comunicação, PR, né, Public Relations, seja lá o nome que você vai dar no departamento de comunicação que está preparando aquele documento, aquele comunicado de imprensa, tem que ter o nome de todo mundo. Porque é muito fácil escrever um monte de imprecisões, para ser gentil aqui na palavra, e de repente o pessoal fala: opa, peraí, esse negócio aqui está exagerado. Quem que foi que assinou? Quem que preparou isso? Ah, não sei, não fui eu também não fui. Não sei, eu sou cientista, mas eu não autorizei isso aí não. Então, quando tem o nome de todo mundo no documento, o que acontece? Está todo mundo envolvido e aí você vai ter mais certeza de que será um documento mais sóbrio, um documento mais comedido, mais preciso antes dele começar a ser divulgado. A segunda ideia é a transparência. Vamos parar de fazer as coisas na miúda, de ficar mandando comunicado de imprensa em e-mails que vai direto do pesquisador para a caixa de entrada lá do jornalista. Olha aí, tem uma pesquisa nova, publica aí uma ideia. Deixa eu te explicar o que a gente descobriu aqui. Você põe aí no artigo que a gente descobriu a cura de tal... Não, nada disso. A gente vai mostrar para todo mundo o que consta no comunicado para a imprensa. Como é que a gente vai fazer isso? Nós podemos tratar o comunicado para a imprensa como uma parte integrante do estudo científico, do paper. Então, se eu vou lá para a minha biblioteca do laboratório, estou usando a rede da universidade para baixar o estudo completo, dos estudos científicos, geralmente tem uma paywall, você tem que ou ser assinante daquele periódico ou você usa uma rede da universidade. No caso, eu uso a universidade, baixei o paper e lá eu tenho o resumo geral, tenho os detalhes da metodologia, tenho os números alcançados, conseguidos no experimento, só que também, no futuro proposto aqui pelo bem, a gente vai ter também acesso aos comunicados de imprensa como um anexo ao paper. Por que eu vou esconder isso? Vamos publicar isso tudo. Vamos deixar o comunicado da imprensa visível para os pares. A gente tem transparência e isso leva para a terceira ideia de feedback. A ideia de transparência, publicando esse comunicado de imprensa junto com o estudo, isso ajuda a gente a ter feedback sobre o que a comunidade científica achou da maneira como isso está sendo veiculado. Porque a gente pode falar: olha, amigo, parabéns pela publicação do seu estudo original, interessante, sua metodologia foi muito boa, seus resultados são promissores, são interessantes. Entretanto, amigo, esse seu comunicado de imprensa não condiz com as conclusões do experimento. O experimento está dizendo uma coisa, o comunicado da imprensa está deixando de falar todos os problemas encontrados, está exagerando um pouco as afirmações. Você fez experimento em ratinho, está falando aqui que isso aqui é algo que pode ser usado no futuro para os seres humanos. Dá 0 para ele. Então, a gente tem que ter esse tipo de discussão. Sem discussão, não dá para ter uma boa ciência. São 3 ideias simples, são ideias interessantes, fáceis de implementar e que merecem pelo menos uma boa discussão. Eu acho que é uma boa ideia, gostei muito, gostaria muito de saber a sua opinião. E a gente está aqui nesse primeiro episódio da nossa futura série Nato Good Comunidade. Aqui a gente vai divulgar informações que são interesse da nossa comunidade, que tem interesse em boa saúde, boa forma, a partir de escolhas inteligentes. Todos os links mencionados nesse vídeo vão ficar naquele link arata.se/NatoGoodComunidade, é o nome da nossa série, 01, Nato Good Comunidade 01, tudo junto, e aí você é redirecionado para o nosso site, tem todas as informações mencionadas. Para você receber próximos vídeos, você pode assinar o nosso canal youtube.com/NatoGood e também fazer o seu cadastro no nosso site natogood.com. E eu fiquei de contar o motivo de eu ter escolhido esse tema como o primeiro tema para o nosso vídeo. Eu não acredito que é uma tempestade num copo d'água, não acredito que é um mero detalhe acadêmico, não. Isso aqui tem um efeito prático para nós. Esse exagero, essa distorção no trabalho científico acontece muito, infelizmente. E até dá para entender o porquê. Não é que o cientista é malvado, tá? Mas os cientistas precisam de financiamento para conseguir tocar os projetos. Eles se dedicam anos e anos naquele estudo.
E, poxa, é natural do ser humano querer mostrar que ele fez algo que tem uma certa relevância. E isso aqui é um jogo. É um jogo que tem estímulos para que os cientistas e as instituições mostrem para o grande público e para os patrocinadores, para os financiadores, sejam eles instituições privadas, instituições sem fins lucrativos, fundações ou governo, mostrar, olha, gente, estamos trabalhando aqui e não estamos discutindo o sexo dos anjos, a gente está mostrando algo relevante, certo? Só que tem um lado negativo, até destrutivo desse jogo, que prejudica muito a nossa vida. Isso já aconteceu de verdade, é um dos casos mais absurdos que a gente tem na nossa história, que é a influência de um cientista, que foi o Ancel Keys, que tem um impacto nos conceitos que nós temos a respeito de doenças cardiovasculares, do que é uma boa nutrição, uma boa alimentação. Existe um medo no consumo de comer ovos, existe um medo no consumo de gordura saturada alimentar, existe um medo de consumo de colesterol nos alimentos. Isso tudo vem de uma ciência meia boca. Isso veio de exageros na comunicação pela grande mídia, incentivada pelos exageros do cientista e das pessoas associadas a ele. Isso tem muito assunto para comentar, eu vou fazer outros vídeos no futuro falando desse problema. Se você assinar o nosso canal no YouTube, você vai receber os próximos vídeos. Acabei me empolgando um pouquinho, mas é um problema muito sério. Se você quiser compartilhar algum tipo de notícia sensacionalista, distorcida, de pesquisas científicas realizadas, fica à vontade, usa os comentários aqui. Eu acho que quanto mais a gente consegue discutir esses temas, a gente joga mais luz no assunto, aprendemos todos, ganhamos todos. E é isso aí, um abraço e muito obrigado por você participar da nossa comunidade Nato Gucci.